Pai do Senhor, meus irmãos, meu nome é Ismael e este é mais um vídeo do canal Retornando às Escrituras, o vídeo de número 17. E hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 4 do livro de Apocalipse. Então, peço você aí que desde já se prepare, né? Abra o seu coração, pegue aí sua Bíblia para que possamos estudar juntos aqui a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Então vamos dar continuidade então lendo o capítulo 4, versículo 6 do livro de Apocalipse. Amém, irmãos? Diz assim a palavra de Deus. Havia diante do trono, havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais, cheios de olhos por diante e por detrás. Bom, então esse versículo ele fala de animais, né? E a palavra grega para animais é zoe, que quer dizer criaturas, vidas, né? Seres. Então, esses animais eles se tratam de criaturas, né? De vidas e de seres. E essa passagem ela nos fala a respeito do mar de vidro. Esse mar de vidro será o local onde haverá ali uma multidão de nações, ou seja, uma multidão de pessoas que venceram a besta. Ali no Mar de Vidro vai ser o local da vitória dos mártires crentes que não deixaram serem marcados pelo sinal da besta. E essa passagem nós vamos entender com mais profundidade quando nós estivermos estudando lá o capítulo 15 do livro de Apocalipse. E aqui, irmãos, acima, esse mar de vidro, né, é como se ele fosse uma pavimentação. Né? Esse mar de vidro ele está acima dos seres viventes. Ele é como se fosse uma pavimentação. E quando nós vamos lá para o Antigo Testamento, ele nos dá um entendimento melhor do que seja essa questão do mar de vidro. Quando nós vamos, por exemplo, lá para Êxodo, capítulo 24, a partir do versículo 9, diz assim: E subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e viram o Deus de Israel, e debaixo dos seus pés havia como uma obra de pedra de safira, e como o parecer do céu na sua claridade. Debaixo dos seus pés havia como uma obra de pedra de safira. Está falando aqui do mar de vidro. Quando nós vamos para Ezequiel, capítulo 1, versículo 22, diz assim: E sobre a cabeça dos animais havia uma semelhança de firmamento, com um aspecto de cristal terrível, estendido por cima sobre sua cabeça. Lá em Ezequiel 1, do versículo 15 ao 21, diz assim: E viu os seres viventes, e eis que havia uma roda na terra, ao lado de cada um deles. O aspecto das rodas e a sua estrutura eram brilhantes como berilo. Tinham as quatro a mesma aparência, cujo aspecto e estrutura eram como se estivesse uma roda dentro de outra. Andando elas, podiam ir em 4 direções e não se viravam quando iam. As suas cambotas, né? Essas cambotas é aquela parte curva, né, da roda. As suas cambotas eram altas e metiam medo. E nas 4 rodas, as mesmas eram cheias de olhos ao redor. Andando os seres viventes, andavam as rodas. Ao lado deles, elevando-se eles também, elas se elevavam. Para onde o Espírito queria ir, iam, pois o Espírito os impelia. E as rodas se elevavam juntamente com eles, porque nelas havia o Espírito dos seres viventes. Andando eles, andavam elas, e parando eles, paravam elas. E elevando-se eles da terra, elevavam-se também as rodas juntamente com eles, porque o Espírito dos seres viventes estava nas rodas. Irmãos, aqui nós estamos vendo aqui 2 visões, né? A visão de João e a visão de Ezequiel.
E a gente percebe aqui que tanto João como Ezequiel, eles têm a mesma visão, né? Só que é a mesma visão com detalhes diferentes. Então a gente percebe aqui que João ele vê os 24 anciãos, mas João não vê as rodas que Ezequiel viu. Já Ezequiel não viu os 24 anciãos, mas Ezequiel viu as rodas. Então, na visão de Ezequiel, o trono de Deus ele está acima do mar de vidro, ou seja, acima daquela pavimentação que nós falamos. E acima do mar de vidro também, né, estão também aqui os quatro seres viventes. Então, lá fala que esses animais, né, esses quatro seres viventes, estavam aqui, cheios de olhos, né, porque eles têm o Espírito de Deus. Quando a gente vai lá para os Salmos 80, versículo 1, diz assim: Dá ouvidos, ó pastor de Israel, tu que conduzes a José como um rebanho, tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor. Então, então sobre o trono de Deus, né? O trono de Deus ele está sobre os querubins. Então nós temos então o trono de Deus. Abaixo do trono de Deus nós temos o mar de vidro, que é essa a pavimentação. E abaixo do mar de vidro nós temos aqui os 24 anciãos, as rodas e os quatro seres viventes. Então, analisando essa passagem aqui, juntamente com Ezequiel, juntamente com Êxodo 24 e Salmo 80, versículo 1, nós podemos tirar essa conclusão, né? Então, está aqui o trono de Deus, abaixo do trono de Deus tem o mar de vidro, abaixo do mar de vidro nós temos os 24 anciãos, as rodas de Ezequiel e os quatro seres viventes. Agora, no versículo 7, né, de Apocalipse 4, agora nós vamos compreender quem são esses quatro seres viventes. Então, Apocalipse 4, 7 diz assim: E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Vamos para esse versículo aqui, nós temos três linhas de pensamento. E eu vou estar apresentando para os irmãos agora essas três linhas de pensamento. Então, a primeira linha de pensamento é que esses quatro animais, né? Nós vemos aqui na passagem que esses quatro animais eles têm quatro rostos. Então, para essa linha de pensamento, o primeiro rosto é o rosto de leão. Esse rosto ele representa o Evangelho de Mateus, porque o Evangelho de Mateus ele nos mostra Jesus como rei. O segundo rosto, que é o rosto de boi ou de bezerro, representa o Evangelho de Marcos, porque o Evangelho de Marcos ele mostra Jesus como um servo. O terceiro rosto representa o Evangelho de Lucas, porque o Evangelho de Lucas nos mostra Jesus como homem. E o quarto rosto, que é o de águia, representa o Evangelho de João, porque o Evangelho de João mostra Jesus como águia. Então essa linha de pensamento, ela associa os quatro animais com os quatro evangelhos. Nós sabemos que entre os quatro evangelhos, nós temos três evangelhos que são considerados, chamados evangelhos sinóticos, né? Porque esses três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles falam a respeito de Jesus, dos milagres de Jesus, da biografia de Jesus. Ou seja, a preocupação deles é fundamentalmente a questão da biografia de Jesus e a questão dos milagres de Jesus. Já o livro de João, embora nos mostre também alguma coisa a respeito da biografia de Jesus, mas o Evangelho de João ele não está tão preocupado com os milagres de Jesus e nem está tão preocupado com a biografia de Jesus. Mas o Evangelho de João ele nos quer mostrar a divindade de Jesus. Então, por isso que o Evangelho de João, né, ele não está entre os três evangelhos sinóticos. Então, essa primeira linha de pensamento, então, ela conjuga, né, os quatro animais com os quatro evangelhos. Já uma segunda linha de pensamento, para eles, né, os quatro seres viventes,
representam a totalidade da natureza glorificada de Deus. Ou seja, a natureza representa a natureza glorificando a Deus. Então, nós temos o leão, que é o rei dos animais, né? O rei dos animais selvagens. Nós temos o boi, que é o rei dos animais domésticos. Nós temos o homem, que é o ápice da criação de Deus. E a águia, que é a rainha das aves. Ou seja, segundo essa linha de pensamento, nesses animais, então, esses quatro animais representam a natureza de Deus, ou seja, essas criaturas viventes, né? Que representam o quê? A criação de Deus, né? Por quê? Porque entre essas criações de Deus, entre as criações de Deus, né, está o homem, né? Havia o homem. Então, nessa segunda linha de pensamento, eles pensam dessa maneira. E já uma terceira linha de pensamento, né, que é a linha que eu entendo, né, no meu entendimento, é a mais correta. Né? Esses quatro animais, eles são os quatro seres angelicais que aparecem lá em Ezequiel capítulo 1. Né? Que lá em Ezequiel capítulo 1, eles são querubins. Quando nós pegamos lá em Ezequiel capítulo 1, versículo 5, diz assim: do meio dessa nuvem saía a semelhança dos quatro seres viventes, cuja aparência era esta: tinha uma semelhança de homem. E nós vamos ver aqui que a partir, então, desse versículo aqui, Ezequiel começa, né, a mostrar as faces desses animais, desses querubins, que era semelhante, né, à visão de João. Aí no versículo 6 diz: cada um tinha quatro rostos, como também quatro asas. As suas pernas eram direitas, a planta de cujos pés era como a de um bezerro, e luzia como o brilho de bronze polido. Debaixo das asas tinham mãos de homem. Aos quatro lados, assim todos os quatro tinham rostos e asas. Estas se uniam uma à outra, e não se viravam quando iam, cada qual andava para a sua frente. Então, esses querubins, então, eles não tinham necessidade de se virar. Por quê? Porque uma vez que eles tinham rostos, né, esses quatro rostos, eles tinham capacidade de olhar para todas as direções. Ou seja, eles não tinham necessidade de se virar. Versículo 10. Né? A forma de seus rostos era como de homem à direita. Os quatro tinham rosto de leão à esquerda, rosto de boi e também rosto de águia. Todos os quatro. Então, nós vemos aqui, né, o simbolismo, né, dos quatro rostos dos querubins, né? Homem, leão, boi e águia, que são as mesmas, né, figuras, né, mostradas lá, aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 7. Aí, continuando, o versículo 11 diz: assim eram seus rostos. Suas asas se abriam em cima. Cada ser tinha duas asas, unidas cada uma à do outro. Outras duas cobriam o corpo deles. Cada qual andava para a sua frente, para onde o Espírito havia de ir. Iam, não se viravam quando iam. Então, irmãos, a gente percebe até aqui, então, o que acontece? Quando nós pegamos essas duas passagens, né, a passagem de Apocalipse com a passagem de Ezequiel, a gente vê que até então Ezequiel não está dizendo que essas criaturas são querubins. Né? Mas para a gente confirmar que essas criaturas que Ezequiel está falando são querubins, nós temos que ir lá para Ezequiel capítulo 10, versículo 20, que diz assim: são estes os seres viventes que vi debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar, e fiquei sabendo que eram querubins. Olha só, são estes os seres viventes que vi debaixo do Deus de Israel. Ou seja, o Deus de Israel, né, o mar de vidro, ou seja, são as criaturas que ele viu debaixo do mar de vidro. Né? Fiquei sabendo que eram querubins. Cada um tinha quatro rostos e quatro asas, e a semelhança de mãos de homem debaixo das asas. A aparência dos seus rostos era como dos rostos que eu vira junto ao rio Quebar. Tinham o mesmo aspecto, eram os mesmos seres, cada qual andava para a sua frente.
Então nós vemos aqui então que esses quatro animais, eles têm as características de anjos, né, de querubins. Ou seja, eles têm a força do leão, né? Eles têm o serviço do boi, têm a inteligência do homem, têm a rapidez e a agilidade da águia. Então, irmãos, o que que Deus está querendo nos mostrar aqui, né? Com esses quatro seres viventes de Apocalipse? Deus está querendo fazer uma ligação, né, desses quatro seres viventes, de Apocalipse com a profecia de Ezequiel. E nós sabemos que naquele contexto de Ezequiel, né, Deus estava falando com os homens que estavam ali no cativeiro babilônico, né? Então Deus estava trazendo uma mensagem para eles. E através de e essa mesma mensagem que Deus estava trazendo para Ezequiel, Deus também estava trazendo a mensagem para nós. Da mesma forma que Ezequiel estava levando uma mensagem para os cativos de Babilônia, Deus também está querendo trazer uma mensagem para aquelas pessoas do tempo do fim. Então, irmãos, o que está aparecendo aqui em Ezequiel, né, vai tornar a acontecer em Apocalipse. Ou seja, esses animais, na realidade, esses animais, eles representam Cristo. Quando nós olhamos, né, esses animais de uma forma mais profunda, né, nós podemos perceber que esses animais representam Cristo. Porque da mesma forma que Ezequiel falou para aquele povo que estava sofrendo no cativeiro babilônico, né, essa visão também ela vai aparecer no final, né? Ela surge aqui no final, né? Exatamente para poder o quê? Estar aparecendo para essas pessoas que vão estar no tempo do fim. E se nós analisarmos com mais profundidade essa passagem, nós vamos ver que esses animais eles representam a pessoa de Cristo. Por quê? Porque o primeiro rosto é o rosto de leão, né? E quando nós vamos lá para o livro de Gênesis, capítulo 49, a partir do versículo 8, diz assim a palavra do Senhor. 49, versículo 8. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos. A tua mão será sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho, da presa subsiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem um legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à cepa mais excelente. Ele lavará a sua veste no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Então está dizendo aqui nessa passagem, né? Essa passagem está mencionando aqui que os povos, né, a eles se inclinarão. Está falando aqui a respeito de Cristo, né? Ou seja, os povos se inclinarão a Judá, né? A Judá que é um leãozinho. E está dizendo aqui que o cetro não se arredará de Judá. Por quê? Porque nós sabemos que Judá ele herdou o reinado de Jacó. Nós sabemos que quando Jacó fez a distribuição da primogenitura, quem recebeu a realeza foi Judá, né? Em lugar de Rubem. Por isso que Jesus é chamado, ele vem da tribo de Judá. E ele é chamado aqui, o leão da tribo de Judá. Aqui na passagem diz que ele lavava suas vestes no vinho. Ou seja, aqui apontando aqui para Apocalipse, capítulo 19, versículo 13. Né? Vamos estudar futuramente. Então, por causa dessa passagem aqui, né, o Messias ele é chamado o leão de Judá. Então, nós temos essa primeira face desses quatro animais, né? Essa face de leão, né? Apontando para Cristo. A outra face é o novilho. Aí, como nós vamos lá para Levítico, capítulo 16, versículo 2, diz assim: Disse, pois, o Senhor a Moisés: Diz a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu apareço na nuvem sobre o propiciatório.
Com isto, Arão entrará no santuário com um novilho para a expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Vestirá ele a túnica santa de linho e terá ceroulas de linho sobre a sua carne, e cingir-se-á com um cinto de linho e se cobrirá com uma mitra de linho. Estas são as vestes santas. Por isso banhará a sua carne na água e as vestirá. E da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para a expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Depois Arão oferecerá um novilho da oferta pela expiação, que será para ele, e fará expiação por si e pela sua casa. Então nós vemos nessa passagem aqui, né, o sumo sacerdote, ele antes de entrar no Santo dos Santos, no dia da expiação, ele tinha que trocar suas vestes, né, por uma veste de linho. E esse trocar suas vestes simboliza Cristo, né? Simboliza Cristo trocando as suas vestes por uma veste celestial, né? No momento em que ele entra no Santo do Santo Celestial. E aqui Cristo está tipificado na figura de Arão. Embora Cristo não tivesse pecado, né? Embora Cristo não precisasse fazer sacrifício por ele mesmo, né? Mas no corpo dele, né, estava tipificada a igreja. E a igreja, nós sabemos que a igreja tem pecado. É por isso que esse corpo ele estava com pecado, porque o corpo dele, né, junto ao corpo dele estava a igreja. E o novilho também era o quê? Um animal usado pelo sumo sacerdote para entrar no Santo dos Santos. Ou seja, esse novilho ele também simbolizava a pessoa de Cristo. O carneiro, né, ele era usado o quê? Usado como expiação pelo povo. Ele também tipificava a pessoa de Cristo. E o bode era usado para a expiação do tabernáculo, que também tipificava a figura de Cristo. Então, nós vimos até agora o leão, o novilho, né, que são as faces dos 4 animais, né, representando aqui o que? A pessoa de Cristo. E a outra face, que é a face do homem, né, nós sabemos que Cristo é o Filho de Deus que se fez homem. E quando nós vamos lá para o livro de Salmos, capítulo 8, versículo 5, diz assim: Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Quando a gente vai lá para Hebreus, capítulo 2, versículo 7, a gente vai ver a explicação desse versículo, né? Ou seja, a ampliação dessa passagem que foi dita nos Salmos. Lá diz assim: Fizeste por um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Estamos falando aqui a respeito do Cristo, né, que se fez, que foi feito que um pouco menor do que os anjos. E por último, né, a figura da águia, né, que quando nós vamos lá para o livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 4, diz assim: Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águia, e vos cheguei a mim. Então nós sabemos que os filhos de Israel, eles foram levados ao deserto com asas de águia. O que significa essa águia? Essa águia significa o próprio Cristo. E nós vamos estudar lá em Apocalipse capítulo 12, nós vamos ver que a mulher ela será levada ao deserto sobre as asas da águia. Então essa mulher é a igreja, ela será levada para o deserto sobre as asas da águia, que é o próprio Cristo. Mas isso a gente vai estar estudando com mais profundidade lá no capítulo 12. E nós vamos ver também mais para frente que na quarta trombeta, nós vamos ver essa águia voando. Ou seja, essa águia que é o próprio Cristo, né, voando para o deserto. Bom, agora, voltando para o Apocalipse, né? Capítulo 4, versículo 8, que diz assim: E os 4 animais tinham cada um de per si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir.
Então, aqui nessa passagem está apresentando aqui o Cântico dos Anjos, né? Que é um cântico de santidade a Deus, né? Ou seja, é a santidade de Deus no seu aspecto mais pleno. E nós podemos perceber também que nessa passagem, os quatro animais, eles têm também relação com os serafins lá de Isaías capítulo 6. Aí quando a gente vai lá para Isaías 6, a partir do 1, diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com duas cobria o rosto, e com duas cobria os seus pés, e com duas voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então nós vemos aqui, né, a figura também dos serafins também fazendo, né, alusão também aos quatro animais. Então nós podemos entender também que esses quatro animais, esses quatro seres viventes, eles são querubins, mas eles também fazem alusão também aos serafins, lá de Isaías capítulo 6. E nós vamos ver mais para frente que esses quatro seres viventes são eles que vão abrir os quatro primeiros selos. A gente vai estar vendo isso aqui mais para frente. E agora o versículo 9 diz assim: E quando os animais davam glória e honra e ações de graça ao que estava sentado sobre o trono e ao que vive para todo sempre, versículo 10. Os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Então aqui nós vemos os 24 anciãos, né, se prostrando, né, num ato de adoração, num ato de mais profunda adoração, né, de humildade, de reverência, né, em adoração ao que estava sentado sobre o trono, que é o principal objeto aqui de adoração deles, aquele que estava sentado sobre o trono. A gente vê aqui que os 24 anciãos, né, que representam a igreja, que é o modo como Deus nos vê, né, como 24 anciãos, aqui diz que eles lançavam a sua coroa diante do trono. Ou seja, eles lançavam as suas coroas, reconhecendo que aquela coroa, né, que aquela coroa é a glória que pode estar glorificando a Deus, né? Ou seja, aquela coroa que eles receberam é a glória deles estarem podendo glorificar a Deus. Ou seja, é uma entrega voluntária deles, né, à autoridade de Deus. Porque aquelas coroas que eles receberam, né, que são galardões, não são para a glória deles. Ou seja, as coroas que eles receberam não é para a glória dos anciãos, mas sim para a glória daquele que concedeu, ou seja, para a glória de Deus. Então, esse ato aqui de eles prostrarem-se diante de Deus, né, lançando as suas coroas, eles estão mostrando para Deus o seguinte, que aquela coroa não é mais importante do que Deus. Embora eles tenham recebido aquela coroa a título de galardão, eles estão dizendo que aquela coroa não é mais importante que Deus. Por isso que estão lançando as suas coroas. Então aqui nós vemos nessa passagem um momento de adoração a Deus, né? Um momento de adoração profunda ao nosso Deus, né? Aquele que se assenta no trono. Então, irmãos, chegando aqui no versículo 11, a gente encerra então o capítulo 4, né, do livro de Apocalipse. Espero que os irmãos tenham gostado, tenham entendido, né, o que nós falamos até aqui. Já nos próximos vídeos, nós vamos estar já iniciando o capítulo 5 de Apocalipse. Né? Caso os irmãos não tenham entendido, eu peço que você insira aqui nos comentários, né, para que nós possamos estar esclarecendo os irmãos alguma dúvida
que os irmãos possam ter, né? E se você não deixou seu like, peço que você deixe seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E não perca aí o próximo vídeo, onde nós vamos dar início, então, ao capítulo 5 de Apocalipse. Amém, irmãos? Então, eu agradeço a todos os irmãos que permaneceram até aqui, né? E fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor.